Olá, pessoal. A gente está aqui para iniciar nossa live. Vamos falar sobre o autismo, a intervenção fonoaudiológica. Vai ter relato da mãe Letícia sobre a Sofia. Vamos aguardar a Letícia entrar. Tá entrando. Letícia, você pode escrever um comentário, eu te convido, ou você solicita. Vamos aguardar. Isso. Conectando. Olá. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos aguardar o pessoal entrar, né? A gente Isso, vou vai compartilhando tirar um aqui. pouquinho, né? Isso, Essa é a Letícia, a mãe da Sofia, uma princesa. Vai falar para tem. sobre o autismo, né? Como que está sendo Aham, o trabalho fonoaudiológico, como foi, né? isso. É todo um processo, né? Que até a gente. Estou compartilhando Eu aqui. também vi. A Cris entrou também, obrigada. Vivi. Primeiro a Carla vai começar a falar alguma coisa, né? Aí depois que a gente fizer Eliana. as perguntas. Vamos dar um oi para o pessoal entrando. Olá, Liana Eliezer. Outro O João abraço está para o mandando um João, abraço. querido. Saudade de vocês. Está atendendo, Carla? Ou só Sim, online? atendendo online. Né, nosso Online trabalho só, não né? sai, na verdade, é online, né? Os particulares também estou fazendo um atendimento pelo Online. celular, né? E como é que está sendo assim online? É um desafio, né? Tá Principalmente para rendendo? É um desafio, né? porque Para a gente vocês interage, né? A gente pois interage é, e tá ali juntinho é uma coisa. Quando você tem que usar a tela, ainda tem que utilizar o auxílio da família e tudo, né? Então tá sendo, os pois pais estão é. sendo guerreiros aí, porque estão ajudando Nossa, bastante. imagina. Geralmente na sala, no atendimento presencial, fica só você e a criança na sala, geralmente, né? Só, só. E aí dá Ou para quando você é ter uma grupo, né? dinâmica, né? Tem os grupos, né? Aí quando tem Isso, os grupos. grupo, aí a gente trabalha normalmente com as mesmas alterações, né? Aí a gente seleciona um grupo e trabalha em grupo, né? Tá entrando o Perfeito. pessoal Oi, aí. Elô. Dá para a gente iniciar aí falando um pouco sobre o autismo, né? A imagem de vocês aqui, para mim, tá parecendo cortado. Tá dando para me ver falar certinho? Eu estou conseguindo ver você bem. É? Deixa Estou eu só conseguindo. ajeitar aqui para ver também o computador, porque dá para dar um auxílio maior para vocês. Espera só um pouquinho. Boa tarde, gente. Compartilhe esse vídeo. O pessoal está entrando. Oi, Heloísa, mãe da Letícia e da Priscila, lá do E, Rio de Janeiro. agora deu para consertar aqui melhor. Você conseguiu fixar algum comentário? Fixar dá para fixar, né? Agora eu quero ver depois se dá para colocar uma imagem, assim, sabe? Hum, Se der para colocar a imagem era bom, porque dava para auxiliar mais aqueles que gostam de anotar e tudo mais. Tem uns posts que dá para estar acompanhando, assim, sabe?
Eu vou olhar depois se dá para colocar ou não. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui se dá. Então, a live está começando agora, gente. Vão entrando. A Carla está organizando aí o Isso. material para ela passar para a gente. Infelizmente, a imagem parece que não dá nos comentários, mas aí eu preparei também algumas coisas que eu deixei já separadinho para a gente estar postando nos comentários para aqueles que gostam de anotar, tá bom? No comentário não consegue colocar a imagem, verdade. Não tem como. Então, infelizmente, É, a imagem não vai ter. a gente, é verdade. Eu fiz alguns comentários assim bem sucintos, mas que dá para dar um norte maior para aqueles que perderam alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Eu e a Letícia nós conversamos, né? Ela passou para mim a respeito de algumas dúvidas de mães, porque ela tem um grupo de mães que normalmente as dúvidas são parecidas, né? E então a gente fez baseado nessas dúvidas que passaram para a gente, e no decorrer da live vocês podem estar comentando, questionando, e a gente vai selecionando e já vai também respondendo para vocês no final. Agora a gente vai falar todo o conteúdo, né? E no final a gente discute algumas dúvidas, tá bom? Pode ser assim, Letícia? Pode sim. Até porque a gente fez o conteúdo baseado nas perguntas das mamães nos grupos, né? Esses grupos que estão, que eu fiz o convite novamente agora, então pode começar. Tá. Acho que vai ser bom. Então, assim, as mães, elas ficam tristes, algumas, né, a gente percebeu, porque eles veem uma dificuldade das pessoas, da própria sociedade mesmo, em achar que todo autista é igual, de achar que todos aqueles que têm autismo vai ter a mesma evolução, né? Então, por exemplo, a filha da Letícia, o filho do fulano, não vai ter a mesma evolução, porque cada um tem uma comorbidade, cada um tem um nível, né? Cada um tem as suas dificuldades, né? E não tem uma marca característica, não tem como você virar e falar assim, ah, aquele ali não tem cara de autista, porque não tem mesmo, né? Não Não vai ter existe como cara você de virar para mim e autista. falar assim, ah, não tem cara de autista, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Não tem cara, não parece, Verdade. né? E não tem isso, né? Por É. quê? Porque tem as comorbidades, como eu falei, né? E as evoluções de cada um, porque cada um vai ter uma evolução. Então, por exemplo, o meu não fala, o meu ele não consegue ter uma boa coordenação motora fina, mas claro Hum, que vai ter mesmo, né? Porque não vai ser igual. Ele pode até qual é? vir a Cada alcançar um criança bom. tem um grau de comprometimento, né? Isso, vai ter um grau de comprometimento e também cada uma vai compreender de uma forma. Às vezes a compreensão de um está mais afetada, do outro está menos. Então, às vezes, o que você consegue em alguns meses com o outro, você passa anos e fala, meu Deus, não consigo, né? Porque as evoluções É, são diferentes, né? A gente tem as verdade, mesmas verdade. expectativas, porque a gente espera que o paciente venha a evoluir e as mães, os pais também esperam muito isso, né? Então, a ansiedade, por exemplo, a expectativa Isso, da fala é enorme, né? Acho que é uma das maiores do autismo, é a com fala, certeza. né? Tipo, É, ai, meu Deus, meu filho não fala, né? E a gente é. sabe que tem estudos também que comprovam, né, aí, estudos científicos, que 40% dos autistas também podem vir a não falar. Mas a gente quer o quê? Que pelo menos eles Nossa, tenham 40%, né? É isso, um índice alto, né? tenham um estudo científico, né? Então, assim, eles estão em estudo, na verdade, tudo no autismo hoje ele está bastante em estudo, porque criou-se ampliou demais, né? Existem assuntos de hoje, por exemplo, que anos atrás você não ouvia falar, né? Por Sim, exemplo, fenótipo ampliado no autismo. Antes você não ouvia falar disso, hoje você ouve falar disso, né? Que até te ajuda a pois compreender é. melhor, né? E o autismo, ele O que seria esse fenótipo ampliado, assim? Porque muita gente fala, talvez sem conhecimento dessa. O que seria o fenótipo ampliado?
O fenótipo ampliado do autismo seria basicamente assim, como que eu vou explicar de uma forma simplificada? Quando o pai ou um irmão, ele tem as características do autismo, mas ele não tem Hum. aquela díade que a gente fala, né? Ele não tem a alteração da comunicação, os comportamentos restritos, né, e repetitivos, e também não tem a socialização. Aí vamos por uma dessas características ele tem alterado, né? Vamos dizer, só uma dessas ou duas Sim. dessas. Então, ele vai vir de uma forma ampliada, tá, pro filho ou pro próximo filho que seja o Ah, irmão. certo, Ele vem de uma forma ampliada, então certo. aí vem com o espectro. Não sei se deu para entender. Ah, compreendi, compreendi. Né? Ele amplia Então, para isso. Então, na genética, né? isso é um fenótipo ampliado. Esse indivíduo que tem essas características, duas ou uma característica, ele vai passar para o filho, né? Porque o fenótipo, ele nada mais é do que as características, né? Características Característica genética. É. físicas, né? A Ou expressão da genética, né? isso, ou comportamentais, né? Então, assim, são as características, né? Que é diferente de Perfeito, genótipo, que já vem com o gene, né? Que é o conjunto de genes. perfeito. Então, acontece muito isso. Então, cada indivíduo é um ser único, né? A gente é assim, né? E agora ele é chamado de transtorno do espectro do autismo, por quê? Porque é transtorno do espectro. Então, o espectro engloba vários transtornos, não é um só, né? Tá? Uhum. Outra coisa que eu ia falar para vocês é a respeito da importância do diagnóstico e intervenção precoce, né? É muito importante hoje o diagnóstico e a intervenção precoce. Aí muitos falam assim para mim, eu percebi que tem muitos comentários, às vezes nas lives que eu assisto também. Ai, meu filho foi no neuro e ele não fechou um diagnóstico. Porque o laudo, a gente sabe que o laudo, quem dá o laudo é só o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. No caso, Yeah. falando infantil. Que a gente tem também os casos adultos, né? Então, aí no caso, psiquiatra e neuro, né? Então, a gente Uhum. sabe que esse laudo, ele só vai ser fechado, né? Quando esse médico passar esse laudo, e aí você consegue os benefícios e tudo mais, aquela história, né? Mas aí o laudo é só com esses especialistas. Porém, a intervenção precoce, se você ficar guardando ele, fechar esse diagnóstico, que O muitas vezes laudo, né? fica em análise, muitas vezes o médico ele tem um certo receio de fechar esse diagnóstico porque ele está em dúvida em Sim, alguma coisa, né? Aí o que acontece? Ele vai continuar em análise. Se ele continuar em análise, eu preciso da intervenção. A intervenção é importante. Então tem gente que fala assim, eu estou esperando um independente médico. do diagnóstico. Isso. Independente do diagnóstico, a intervenção na estimulação da fala. É Então, importante. por que que é importante? Por exemplo, tem gente que chega para mim e fala assim, olha, Carlos, eu vou esperar porque o médico não fechou ainda o diagnóstico. Então, quando ele fechar o diagnóstico, eu venho fazer fono. Aí eu fico pensando, a gente tem que intervir nas dificuldades. Então, se ele tem uma alteração na fala, vamos trabalhar, né, essa intervenção precoce e vamos estimular a fala. Se ele tem uma alteração sensorial, vamos trabalhar a parte sensorial com terapeuta ocupacional, né? Então, assim, cada um dentro da sua área auxiliando, Sim, intervindo, vamos dizer, mas tem que ser precoce. Você não pode ficar aguardando finalizar esse laudo diagnóstico, né? Então, tem o laudo perfeito, diagnóstico, perfeito. beleza, tem o laudo diagnóstico, beleza, mas não tem, procure os profissionais de acordo com as dificuldades do seu filho, do paciente, né, no caso que a gente está falando, né? Então, por quê? Perfeito. Por exemplo, uma criança chega para você, está com uma dificuldade de fala e ela tem 4, 5 anos. Você vai esperar mais ainda, né? Então, não, Complicado, né? a gente tem que trabalhar em cima desse diagnóstico fonoaudiológico, porque independente de ter o laudo neurológico, o diagnóstico fonoaudiológico a gente tem um atraso de fala ali que algo está errado, né? Pronto, acredito que Lembrar ficou também claro.
lembrar também dentro do autismo, né, que a gente não trata o autismo. Boa tarde, João. A gente não tem um tratamento para o autismo de falar assim, ah, eu vou tomar um medicamento tal para o autismo. Não, você não toma medicamento para o autismo. O seu filho não vai tomar um medicamento para o autismo, ele vai tomar um medicamento para a comorbidade, para a dificuldade que está tendo em algum aspecto, né? Então, por exemplo, tem uma dificuldade, uma alteração no sono, então, tem que ser avaliado, vai talvez tomar um medicamento. Tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, vai tomar um medicamento baseado nisso. Né? Então, nós não vamos tomar um medicamento, não vamos passar um medicamento que seja para o autismo. Né? Então, até assisti uma live interessante do Pedro esses dias, que é um adulto, e, e ele falou assim, gente, o autismo é leve para mim, mas eu sei o peso que ele tem nas minhas costas. Então, ele fala assim, é leve só no grau. Só no Então, grau. quando eu falo que falar de grau é bem complicado, né? Que eu falo assim, meu filho é Muito autista complicado. leve, meu filho é autista moderado, é severo. Eu prefiro falar em níveis, porque que é o que a gente tem em DSM, né? Então, falar em níveis, Sim. por quê? Porque você vai ver quanto que essa criança vai precisar de suporte, né? Então, tipo, ela vai Quanto que precisar ela de é muito autônoma, né? suporte, ela precisa de pouco suporte, de bastante suporte, né? Então eu prefiro avaliar ela em níveis e ver o que ela precisa de suporte. Porque se você falar leve, moderado, severo, soa leve de uma forma bem leve, né? Mesmo, né? Mas na verdade, eles sabem o peso que é certas coisas, né? Tem alguém aí mandando beijos aí. É, gente, obrigada por você estar entrando aí. Eu não estou vendo todo mundo, porque como eu estou passando, não estou vendo, mas a Letícia está aí respondendo, né, Letícia? Isso. Mas eu tô respondendo, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo. E a falta de hábito Eu tô também. eu tô anotando as perguntas aqui, pode ficar tranquila. Ela está só anotando, né? Então, assim, é bem interessante a gente ver por esse lado, né? Então, ver pelos níveis. Porque se a gente ficar vendo por graus, se torna bem complicado. Então, a gente precisa ver quais dificuldades eu preciso auxiliar aquele paciente para que ele venha a progredir e ter uma boa qualidade de vida, que a gente tem que buscar isso com os pacientes, na verdade, né? Uma boa qualidade de vida. E para isso a gente tem que Sim, fazer as dificuldades, aí você vê as dificuldades e trabalha em cima disso para que eles venham a progredir, né? eu acho que você tocou num ponto chave, que é a questão da qualidade de vida do indivíduo, né? Porque se ele está num ambiente onde ele tem uma estimulação e ele tem uma falta de compreensão do ambiente, mas ele quer interagir, precisa procurar o profissional para que ele intervenha, no caso a gente está falando de fonoaudiologia, intervenha na fala para que ele consiga se expressar e também ver como é que está essa receptividade também da compreensão do que é falado para ele, esse processamento da E, fala também com a criança. Então, isso tudo gera uma qualidade de vida, né? Eu sei porque eu vi uma evolução da minha filha na questão quando ela começou a ser trabalhada, como ela conseguiu. Primeiro, ela conseguiu falar repetindo palavras. A gente perguntava, Sofia, qual o seu nome, Sofia? Aí ela falava a última palavra, Sofia. Então foi aí, já era um avanço, né? Então a gente já comemorava e assim vai, até que ela consegue compreender o ambiente e ela tem qualidade de vida, é tão bom. é ótimo, né? E aprendeu a se comunicar, que é importante, né? Então, eu sempre falo que a Sim, prioridade também é a comunicação. A gente fica tão preso à fala, né? é Porque a gente vê que cada atendimento, a ansiedade, né? É uma ansiedade muito grande do pai para falar, da muito mãe, grande. da avó, né? Então, por quê? Porque para eles compreenderem é bem complicado, porque na nossa cabeça, de todos nós, na verdade, né? Não quando se tem um estudo da fala, como nós, fonoaudiólogos e tudo mais, né? Mas aqueles que acompanham o indivíduo desde o nascimento até ele crescendo, tendo todo o desenvolvimento,
parece uma coisa simples, porque é normal, a criança nasceu, ela vai chorar, ela vai sorrir, ela vai começar a fazer combinações de vogais com consoantes balbuciando, ela vai sentar, ela vai engatinhar, ela vai andar e ela vai falar. Então, é o processo normal de desenvolvimento que todo mundo aguarda, né? Mas ele Aguardo. não é tão, para se chegar na fala, não é tão simples, né? Até É. porque muitas pessoas confundem fala, linguagem e comunicação. É muito diferente uma coisa da outra, tá? Então, por exemplo, a Uhum. comunicação, eu preciso ter alguém para me comunicar e para eu poder me expressar de alguma forma, né? A linguagem, ela pode ser verbal ou não verbal, ela pode ser O não escrita, verbal. né? Então, assim, e a fala, ela precisa, ela é um ato motor. E esse ato motor depende também de várias coisas. Depende dessa palavra que eu falo, ela tem um aspecto fonético, fonológico, ela tem preciso ver o pragmático dessa palavra, né? Sintático e semântico, que tem significado. Então, para você falar simplesmente, não é tão simples, porque a pessoa pode chegar para você e falar assim, água. Aí você pega a água para ela, mas ela não quer água. Ela está falando Não quer água. água. Ela aprendeu a falar água. Água, água, água. E ela aprendeu a falar, né? Só que aquilo ali não tem uma funcionalidade. Eu preciso que na fala, para ter linguagem, eu preciso de ter funcionalidade, porque tem que ter significado. A linguagem expressiva, ela vem para mim, eu entendo, eu compreendo e eu me expresso falando, por exemplo, né? A linguagem expressiva eu vou e falo, né? Então ela não pode simplesmente chegar para você e falar água, água, água e não ter significado nenhum. Então a gente precisa Tá que ela fora do se contexto, né? comunique. Isso, é preciso que ela se comunique. Ela está com sede, ela vai chegar para você de alguma forma, apontando, fazendo um gesto, utilizando a comunicação alternativa, que eu acho uma judiação que tem muita gente que não utiliza. Tem pessoas que O que acham seria que comunicação alternativa? Explica para a gente a a comunicação. Dá um comunicação exemplo só. alternativa, ela pode ser utilizada através do PECs, que são aquelas figuras que vocês devem ter Ah, as visto, figuras. né? A comunicação alternativa, você pode utilizar fotos, você pode utilizar uma forma mais concreta. Eu inicio sempre de uma forma mais concreta, né? Então, por exemplo, se ele não tem uma compreensão ainda, então o que você tem que fazer? Pega o concreto. Vai escovar o dente, por exemplo? Eu vou pegar e vou fazer um plastiquinho ali, e vou colocar uma pasta de dente e uma escova de dente lá dentro, fecho ou passo um contact e vou Ah, entregar ok. na mão dele para ele compreender que ele vai escovar o dente. Ou vou deixar a foto dele aqui, por exemplo, embaixo eu coloco esse concreto para ele começar pelo concreto, para ele associar melhor primeiro, porque se ele não tem uma compreensão ainda, como que eu vou já chegar direto com uma figura PEX com ele? Ele não vai compreender, Pois é, verdade, faz né? sentido. Boa Então, ideia, boa então ideia. assim, o que eu utilizo, primeiro o concreto, aí eu utilizo a foto, gosto de utilizar a própria foto deles depois. Então, por exemplo, ele escovando o dente, ele comendo, ele brincando, né? Um indivíduo assim brincando. Joia. Por quê? Porque aí eu vou colocar aqui a foto dele, aí depois está ele comendo. Ele fala assim, opa, eu vou comer, sou eu, Ele já né? contextualiza, né? Isso, para depois partir para o PEX. Porque se você coloca direto para o PEX, ele não vai compreender, né? E ele tem que ser avaliado para ver se ele precisa de uma comunicação alternativa ou não. Eu estou falando de uma forma geral, né? E como que eu trabalho, como que eu inicio, né? Quais etapas eu utilizo, que são essas três que eu utilizo, tá? Que até né, na Ok. inclusão escolar é muito importante, né? Porque a gente utiliza, Demais. porque muitos esquecem dessa parte que é importante, e aí o aluno às vezes fica ali precisando se organizar, mas ele não sabe o que vai acontecer, aí ele fica agitado e às vezes o professor não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes é porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele está dentro de uma sala. É, fica ansioso, né? Sim, É. ele está dentro de uma sala onde a mãe dele não está lá,
onde tem vários alunos, onde muitas vezes tem muito barulho e às vezes esse barulho incomoda. Alguns não incomodam, mas alguns incomodam, Sim, né? Porque assim vai muito verdade. de sensibilidade de cada um, né? Então De cada cada um tem autista. uma questão sensorial. Então às vezes uma é a audição, né? O outro às vezes chega lá na sala tem um monte de informação e aí ele fala, meu Deus, aí ele já é um hipervisual, né? Nossa, Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que até os profissionais, psicólogo, a fono, que trabalhar nesse âmbito escolar, por exemplo, se você trabalha numa PA escola, né, você vai ter que dar um suporte, não é só você fazer uma triagem ou uma avaliação ou trabalhar só a parte clínica. Se você trabalha numa PA escola, você vai ter que se atentar às questões educacionais. Então, por exemplo, pois é. eu trabalhava numa pré-escola. Eu tinha que dar um suporte maior para a parte educacional e acompanhar os métodos. Eles utilizavam o método Abacadá. Então, vamos estudar método Abacadá e vamos auxiliar nesse método junto. Então, a gente trabalhava o Abacadá junto, na minha sala, com a parte clínica e educacional. Para na hora que fosse para a sala de aula, tinha um suporte maior, então a gente conseguiu a inclusão de vários alunos na escola regular. Grande, que bom. Então, assim, é bem. Eles conseguiram incluir depois. Sim. Então, assim, tem Que todo um bom. suporte que nós temos que dar, não só para o aluno ou para o paciente, mas a gente tem que dar um suporte também para a mãe, para o pai, para os pedagogos, para a coordenação, né? Então, a gente trabalhar realmente em conjunto, realmente em equipe, né? Essa é importante, essa é a parte Carla, importante. Pode eu falar. eu observo pela sua fala até aqui que até chegar à fala, a linguagem, a comunicação não, a comunicação ela pode até já existir no autista, mas até chegar à fala com compreensão e ser compreendido, é todo um processo, né, do autista de desenvolvimento sensorial, auditivo, Isso, e aí é essa percepção que o profissional, a escola, a família tem que ir tendo até que o autista chegue na fala, na comunicação e na interação. Aí sim ele começa a galgar, né, avanços, evoluções. Aí você vê assim, a importância dessa estimulação, dessa intervenção da fala. E aí que ele vai ter os ganhos cognitivos, também da leitura, né? Leitura escrita, leitura de ambiente, leitura corporal, entre outras coisas, né? A importância da isso intervenção. mesmo, certinho. Até porque, né, voltando na questão da fala, existem aqueles que têm uma comorbidade associada que a gente fala praxia de fala. Então, aí Ah, é um caso um pouquinho mais delicado, porque se ela tem uma apraxia de fala, eu vou ter que trabalhar de uma forma diferenciada, porque o que acontece? Ele não tem um planejamento motor dos órgãos fonoarticulatórios e ele não consegue executar. Então, a gente tem aí uma porcentagem, se não me engano, tá? Não tenho muita certeza, mas se não me engano, uns 65% que apresentam nossa, essa apraxia de fala. Então, se ela tem apraxia de fala, além de eu ter todo aquele trabalho para chegar na fala, eu tenho essa parte motora dele que está alterada e que ele não tem é um a cara, planejamento para executar. pois é, Então, não é tão simples. não é tão simples, eu imagino. Então, tem essa questão da praxia que é bem importante para ser falado, né? Seria a articulação do desenvolvimento, da articulação das palavras. Na hora que ele vai articular, por exemplo, quando você é um bebê, né? Quando é um bebê, quando temos aqui um bebê, ele vai unir uma vogal com uma consoante. Para depois ele vai fazer essas brincadeirinhas de vogal com consoante e ele emite sons, que a gente fala que são os balbucios. Para a criança com apraxia de fala, isso é muito difícil. Não é tão simples Ah, assim, entendeu? compreendi. Ele consegue chegar a informação para ele está vendo você,
só que ele não consegue planejar e nem executar, porque ele tem, isso, na verdade, é um problema neurológico, né? Neurológico, Tá? Então, compreendi. tá, é neurológico. E a maioria apresenta essa apraxia de fala. Espera só um minutinho, deixa eu pegar aqui que eu vou colocar para vocês aqui. Espera lá. Acho que você pode falar também um pouco, Letícia, sobre a Sofia na questão da fala. Então, a Sofia, ela teve esse atraso na fala também. Antes do diagnóstico de autismo, aos 3 anos de idade, ela começou a ser estimulada, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Então, a equipe junto ajuda muito na questão do trabalho sensorial, do comportamento da criança, né, de atividades que a família pode estar fazendo em casa. E aí a Sofia, no primeiro fonoaudiólogo, a gente não teve sucesso, não conseguimos fazer a Sofia se adaptar. E fomos mudando, até que chegamos na senhora Lorena, e aí ela conseguiu compreender a dificuldade da Sofia, ou então a Sofia estava madura na época já para querer falar. E aí essa intervenção com 3 para 4 anos foi que a Sofia conseguiu falar e compreender o que a gente estava falando. Então ela se acalmou, depois começou a falar, né? E é aquilo ali, vai para o consultório da fonoaudióloga, a fonoaudióloga passa para a gente fazer também exercícios em casa, tem que fazer, tem que insistir. A gente não sabe qual é o dia nem a hora, né, que a criança vai conseguir falar, que ela vai conseguir compreender, mas é uma persistência, é o tijolinho com tijolinho, é uma construção, e não desistir da criança, né? Nem o profissional, e nem a mãe, nem o pai, nem a escola, e deixar ela, né, mostrando para a gente, dando pistas do que é que ela quer dizer, e é um construir, né, Carla? Isso, é isso mesmo. É um construir. Então, a fala da Sofia, assim, de uma forma mais abrangente, mais concreta, com 4, 5 anos. 4, 5 anos. E hoje ela tem quanto? Hoje ela está com 7 anos, hoje ela conversa bem, né? Quando ela está querendo alguma coisa, ela sabe conversar, ela sabe ligar, ela está dentro do esperado, está bem nesse aspecto. Continua sendo estimulada ainda, continua sendo Isso. atendida pela fonoaudióloga 2 vezes por semana, não para não. É isso aí, então, firme e forte. É. Firme e forte. Coloquei alguns comentários ali sobre o autismo, sobre a apraxia da fala, para aqueles que gostam de anotar. Então, eu fiz uma parte assim e estou colocando aqui. E agora eu vou colocar também o link do primeiro e-book que eu prometi para vocês. E no final nós vamos colocar o e-book que ainda não foi lançado aqui, tá bom? Perfeito. Deixa só eu pegar aqui. Nesse e-book que você vai disponibilizar aqui para a gente, Carla, tem essas informações que você está colocando nos comentários? Tem. Inclusive, depois, quando a gente for falar a respeito de seletividade, dos comentários, não. Dos comentários é algo diferente do e-book. Mas o que a gente está conversando, sim. Tem algumas coisas, tem algumas orientações também, tem dicas de atividades. Aí eu vou colocar aqui agora, é o primeiro e-book. Aí é só clicar no link e pedir para baixar, tá bom? Consegue aparecer para vocês normalmente aí, Lê? Chegou aqui. Chegou? Chegou Tá. o link. Então é só clicar nele e baixar. Esse é o primeiro e-book. No final a gente vai disponibilizar o outro, tá? Então, assim, voltando na questão da aprendizagem, que foi questionado para você, foi questionado para você a respeito de como o fonoaudiólogo pode auxiliar na aprendizagem, né? Não foi isso que você passou para mim? Aí, Foi.
Foi. O que a gente falou agora há pouco, então a gente vai auxiliar verificando a possibilidade da comunicação alternativa, que é bem importante. Vou reforçar aqui que eu acabei não comentando nesse sentido. E se começar a falar com a comunicação alternativa, se começar a utilizar a comunicação alternativa, ele não vai falar. Não, Já ouvi falar isso. não tem nada a ver, tá? Tem Ele nada a vai ver. ser auxiliado, ele vai ser mediado, e se ele tiver a possibilidade de falar, isso vai auxiliar para que ele se comunique primeiro e posteriormente ele alcance a fala, tá? Então, acho que não tem nada a ver esse reforço de que atrapalha a fala, tá? Então, é bem É importante. bom, essa informação é muito importante, porque acaba que a criança deixa de receber esse estímulo valioso, e é uma forma dele conseguir se expressar por conta desse mito. Sim. Então, a gente tem que pensar assim: meu filho não fala ainda, ou meu aluno não fala ainda, mas eu preciso que ele se comunique. Eu costumo utilizar um exemplo que não tem a ver com o autismo, mas que é para a pessoa analisar e refletir um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC e ela perdeu as habilidades na comunicação, e ela não se comunica nem pela escrita, nem pela fala, e ela chora, 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 e aí você fala assim, poxa vida, como eu vou ajudar, né? Aí você chega e dá água. Você já pensou você se colocar no lugar dessa pessoa e ela não queria água? E ela tá com dor? Vocês conseguem me entender? Complicado. Né? Então, assim, é bem complicado você se colocar no lugar do outro e ver que ele precisa de De uma uma, ferramenta para comunicar, né? uma forma De de um meio de comunicação. comunicação. Ele precisa de uma forma de comunicação. Ele você ainda não conseguiu descobrir nada que pudesse auxiliar ele e ele não consegue se comunicar. Então, tipo, ele está com fome, você deu água. Ele está com sede, Acontece. você está com dor. Olha que Eu complicado. passei por isso. Eu passei por isso, Carla. Minha filha com uma infecção urinária. Ela Puxa, não conseguia dizer que ela estava com dor. Ela ia ao banheiro, achava que era dor de barriga. Minha filha está doendo aonde? A barriga, barriga, barriga. A gente fazia exame, não dava nada. Até que o pediatra, muito experiente, disse, vamos fazer um exame de cultura, que provavelmente ela está com infecção urinária. Acertou, infecção urinária. E ela simplesmente só ficou mais agressiva, mais agitada, parou de comer, não queria mais ir na escola, mas não sabia expressar. e ela Com tinha uma 3 anos de idade, seletividade ela alimentar também? tinha, tinha. Tinha. Não muito severa, mas assim, com alimentos pastosos, gosta mais de alimentos da cor branca, crocância. Então a gente foi introduzindo devagar, introduzindo. Hoje ela já ampliou um pouco mais o leque de comida, de Ótimo. alimentos. Mas também tem a ver, né? A questão da mastigação, do alimento, tem que se Sim. desenvolver. Hoje ela já consegue falar, graças a Deus, se expressar quando ela está sentindo alguma coisa, né? Expressar Então, assim, a dor. agora olha que difícil para aqueles que não se comunicam. Então, a importância é bem grande que eles aprendam a se comunicar, né? Então, desde aqueles que precisam de um suporte menor para um suporte maior, se ele não fala, eu preciso tentar introduzir essa comunicação alternativa para que ele consiga se comunicar e consiga se expressar, né? Na parte aí de Sim, seletividade alimentar, aproveitando o gancho do que você estava falando, a gente precisa analisar algumas coisas antes de querer que a criança experimente algo. Porque a gente fica naquela preocupação, porque toda mãe é assim, né? Então, tipo, ai, meu filho só sim, come, por exemplo, ai, meu filho só toma leite. Ele só toma leite branco, sem nada. Não pode ter nada, né? não Por pode ter exemplo. nada. Já ouvi. Aí, o que acontece? Você não pode chegar e falar assim, não, você tem que comer. Tó, come, come, né? Que a gente quer que É, coma. E a gente faz isso o isso. tempo todo. Toda mãe faz isso, porque a gente quer que coma. A gente quer que coma outros alimentos, a gente quer que coma alimentos saudáveis, né? E que tenha uma diversidade, uma variedade. E eles
E eles têm ânsia de vômito, né? Quando a gente quer empurrar, coitadinho. Isso. Então, o que É acontece? Antes de complicado. provar, porque a gente tem algumas dicas, inclusive nesse e-book que eu passei para vocês agora, tem umas dicas sobre a seletividade, que eu já postei também no meu Facebook, no meu Instagram, falando sobre algumas dicas que você pode introduzir esses novos alimentos. Mas a gente não pode esquecer que antes disso, eu preciso avaliar várias coisas. Eu preciso ver se essa criança não é alérgica. Eu preciso ver se essa criança não tem um distúrbio ou alguma alteração gastrointestinal, se ela não tem um refluxo, se ela tem alguma dificuldade nos órgãos fonoarticulatórios, em posicionamento, em tonicidade, né? Mobilidade, né? Então, eu preciso ver mandíbula, eu preciso ver bochecha, eu preciso ver boca, eu preciso ver língua, né? Então, é uma série de coisas que eu preciso ver antes. Às vezes, essa criança, ela tem uma questão sensorial que eu preciso avaliar, né? Que a terapeuta ocupacional vai avaliar e falar, olha, ele tem uma hipersensibilidade assim, ele tem uma hipossensibilidade assim, né? Para a gente Exatamente, saber como exatamente. trabalhar. Porque você não pode simplesmente chegar e falar, Tó, come, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer. Não. E antes do provar também, existem outras coisas que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, antes do provar, eu vou trabalhar para ele ver. Então, por exemplo, ele só toma leite. Aí eu vou colocar um leite batido com morango, por exemplo. Porque se ele só toma leite, provavelmente ele pode ter algo sensorial, alguma questão sensorial com alimentos sólidos, se ele só toma leite, né? Então vamos aproveitar que ele toma o leite, vamos bater com morango, por exemplo. Se eu bater com morango, aí tem um irmãozinho, vem aqui o irmãozinho do lado, eu coloco o irmãozinho do lado dele, não coloco para ele, coloco por mão. O irmão vai tomar, já está visualizando algo diferente. Outra coisa bem importante antes disso que eu acabei esquecendo de falar é que, por exemplo, como que eu vou cobrar dele para ele comer um legume ou uma fruta que às vezes não está no repertório da família aquilo ali, né? Então, por exemplo, Exatamente. eu Isso vou aí cobrar dele e aconteceu ela não comigo. come. Eu vou cobrar dele e eu não como. Aí complicou. Aí não dá, né? Então, assim, é difícil. Olha, Carla, Pode aconteceu falar. a gente fazia o prato da Sofia e aí a gente fazia o nosso prato. Aí ela não queria o dela, ela vinha e pegava a comida dentro do nosso prato. A gente vai ter que comer igual ela, Entendeu? a mesma comida. Então é complicado. Porque como que você vai cobrar, né? É, Verdade. por exemplo, tem pai, às vezes o pai está sentado na poltrona, o filho está sentado na mesa, o irmãozinho está lá fora comendo e a mãe está lá na cozinha preparando outra coisa. Ele não vai comer, né? Então Isso, vamos sentar, acontece vamos também. criar um ambiente, Todo mundo. vamos servir a mesa junto, vamos auxiliar para servir, vamos auxiliar para colocar a mesa, vamos auxiliar para preparar os alimentos, né? Então, tipo, pega a banana para mim, corta para mim, né? Tem alguns pacientes que têm aqueles liquidificadores pequenininhos. Olha, eu vou fazer, faz igual o meu, põe um pouquinho de leite lá, põe, né? Põe um pozinho de alguma coisa para ele bater também, né? Para ele preparar. Então, assim, trabalhar junto com a criança para ela se familiarizar com as coisas novas, né? E Sim, criar esse sim, é ambiente fato. familiar, de sentar todo mundo junto e falar, vamos comer, né? Então, voltando lá. Primeiro visualizar. Colocou ali do lado, o irmão está sentado do lado, viu algo diferente. Ó, o leite dele tá meio rosado, né? Tá diferente, aquela cor ali. Aí tá, olhou, né? Aí, olha, que cheiro gostoso. Tem cheiro de morango. O irmãozinho tá lá. Tem cheiro de morango. Olha, sente pra você ver que gostoso o cheiro de morango. Aí ele vai sentir o cheiro. Então, eu vi, eu senti o cheiro, né? Aí, por exemplo, olha, é morango, tem um morango aqui, olha, é morango. É o morango que fez, colocou lá para fazer. Ele pegou o morango. Ele fez bateu o leite com o morango, a mãe falou assim, olha, leva para o seu irmãozinho. Aí dá o copo para ele, ele vai lá e entrega.
Então, ele vai estar oferecendo e entregando para outra pessoa. Aí ele chega no provar, Que joia. né? Porque, tipo, você não pode... Aconteceu uma situação. Pode completar. Não, Você sim, fala você depois. não pode chegar já e falar, tô, come esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não, ele tem que se É. familiarizar com aquilo para poder Familiarizar. introduzir. Sofia só tomava suco de laranja. Um dia Ah, nós fomos visitar um familiar e aí foi servido suco de caju. Aí fizeram o suco de caju, colocaram vários copos de suco numa bandeja, saiu servindo todo mundo. Ela foi lá prontamente, pegou um copo para ela e tomou todinho o copo de suco de ah lá. caju. Porque ela viu todo mundo tomando, ela quis também. E é por isso que eu digo. Então tem que se familiarizar e o outro também tem que estar comendo ou tomando aquilo que você quer que, Isso, né? É bem importante. exato. Aí vou colocar para vocês mais ou menos essa dica para vocês terem aí de como. Ó, aí aqui eu Carla, coloquei. colocou aqui seletividade alimentar, né? Isso, aí só vou colocar aqui. Joia. Então, primeiro eu vou visualizar. É que esse aqui eu não tenho aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu visualizo. Depois eu sinto o cheiro. Depois o tato. Ofereço para alguém. E Essa dinâmica, essa prova. dinâmica também eles têm muito na creche, né? Eles veem as outras crianças manejando alimento novo e acaba também que acontece isso. É tão legal. Né? Então, assim, eu estou colocando, porque como às vezes alguém quer anotar, então acho que para anotar, se a gente coloca ali nos Ótimo. comentários, fica bom para a pessoa conseguir Isso. acompanhar, né? O que A você ia falar? senhora Tatiane, a senhora Tatiane tem duas perguntas para você. Eu estou anotando para você, tá? Para não perder aqui, porque Legal. os comentários são muitos. Aí Daqui a depois eu passo para você. Tá, daqui a pouco nós vamos retornar também. Eu vou passar, subir a tela ali, vou conseguir acompanhar os comentários para a gente poder estar respondendo, tá bom? Outra coisa, importância de habilidades, né? De aprender habilidades. É muito importante aprender as habilidades, porque se você não aprende, no falar principalmente, né? Então, por exemplo, o que adianta eu ensinar a falar e ela precisa primeiro saber as habilidades, ela precisa imitar, ela precisa, né? Ela precisa, vamos supor, quando vai comer, até o próprio talher, se ela não sabe nem pegar o talher, pegar uma colher, como que ela vai querer comer algo? Entendeu? Então é muito importante, tá? Então, só associando a isso. Então, até o próprio talher, se você não sabe como manusear esse talher, porque não é tão simples assim, principalmente aqueles que têm uma dificuldade de É, coordenação motora fina, que muitos autistas motora. têm, Tem. né? Muitos autistas têm a dificuldade de coordenação motora fina. Então, às vezes, vai pegar uma comida, às vezes ele é adulto já, ele vai pegar comida e derruba tudo, Derruba. né? E ele fica, às vezes, até tão triste de ter derrubado tudo, principalmente se ele é adulto, que ele não quer comer. É Ele fala assim, poxa, eu vou ter que... verdade. Vamos supor que tem um monte de gente aqui em casa, aí ele vai lá, fala assim, eu vou ter que me servir, mas aí eu vou derrubar tudo. Aí ele não come. Aí não É, come, ele não come. eles se frustram. Se E, frustram facilmente. né? Então é bem complicado. E voltando na questão da fala, tem o autismo regressivo, que muitos falam assim, ai, mas meu filho falava até os 3, 4 anos e agora ele não fala mais. Então, a gente ouve muito isso, né? Eu já ouvi também. Falava até os 2 anos, 1 ano, e depois parou de falar. Isso. Então, o que acontece? Lá na poda neuronal, que acontece nos 2, 3 anos, quando você é excluído alguns neurônios, né? Que não estão sendo utilizados, eles são excluídos, acontece alguma coisa nessa poda.
Então, por isso, porque tem gente que fala, associa coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, ai, ele tomou uma vacina, e eu acho que foi a vacina que ele tomou, e aí parou de falar. Teve Ah, uma febre muito forte, uma convulsão, e aí parou de hum, falar. nasceu um irmãozinho, aí acho que ele parou de falar e ficou complexado com aquilo, parou de falar. E não é, muitas vezes é o quê? É essa poda neuronal, que ocorreu alguma coisa, né? Ocorreu alguma alteração, e por isso teve essa regressão, tá? É, Sim, às entendi. vezes para de andar, não é só o falar, mas às vezes para de andar. Começou a andar e parou. Começou a falar e Regride, né? parou. Regride o desenvolvimento. Isso é, tá? A ecolalia, que também perguntam muito, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho que ele só fala de forma ecolálica. Aí a ecolalia tem tardia, né? E tem a imediata. Quando é imediata, você consegue já logo incluir um contexto. Então, por exemplo, ele virou para você, você falou água aqui, e é porque está tomando água. Então, você consegue, mesmo que ele repita para você daqui a pouco já, né? Água. Aí fala assim, você quer água? Aí pega a água para ele, né? E fala, você quer água? Aí ele não liga, porque não é aquilo lá que ele só está repetindo, Não é o que ele quer. né? Isso, Está é repetindo, verdade. É. né? Mas quando é uma ecolalia tardia, tá? Ela acontece muito tempo depois. Por exemplo, ele vira para você e fala água. Aí você vai correr lá e vai pegar água para ele, traz. Aí ele pega e não liga, continua brincando, porque ele não queria água, né? Ele só repetiu. Mas o que você fez está certo. Você correu, pegou a água, trouxe para ele, aí você fala: quer água, filho? É. Né? E mostra a Associar, água né? para ele associar para dar funcionalidade naquela ecolalia, tá? Perfeito, perfeito. E outra coisa, se autorregular, ele repete algo. Então, tem aquela série, aquela típica lá, né? O rapaz pega, ele repete, não me lembro o que ele repete, mas ele repete algo para se autorregular. Até interessante, porque depois o pai, quando passa por Sofia, era assim. dificuldade, ele vai lá e também repete a mesma coisa, como achando que com ele ia resolver também. Então, assim, é bem interessante, né? Não sei se você chegou a assistir. É verdade. É. Então, assim, é bem interessante. Sim, Então, assisti. às vezes a ecolalia, ela é utilizada como uma ferramenta, vamos dizer assim, de autorregulação, De tá? autorregulação, verdade. E assim, a gente pode interferir no momento dessa ecolalia, que seria uma autorregulação. Qual é o papel da mãe, do profissional, de alguém que está perto nesse momento? Deixa ele repetir? O que é que a Deixa gente ele pode repetir. fazer assim? A gente deixa ele Deixa repetir e repetir, né? sempre busca uma funcionalidade para o que está falando, né? Sempre buscar uma funcionalidade para o que Carla, está falando. funcionalidade. Deixa eu te falar. O que acontece às vezes, algumas crianças com autismo, elas ficam tempos depois repetindo falas de filmes de desenho fora do Isso, é contexto. ecolalia. Por Seria exemplo, você também está a ecolalia brincando. tardia? Isso, porque, por exemplo, às vezes está brincando, né? Aí tá brincando e vira lá e fala assim: a Peppa achou o George. Aí ela não tá brincando com a Peppa, ela tá Isso, brincando com o carrinho. Aí o que que você vai fazer? Você vai lá pegar a Peppa, se você tem, e trazer para ela. Falar: a Peppa não achou o George, a Peppa tá aqui. Você quer assistir a Peppa? Aí você vai lá e põe a Peppa, por exemplo, né? Você tem que dar função para aquilo que ela está dizendo. função. Muitas vezes pode ser que você não consiga, né? Mas sempre buscar na Sim, internet ou na televisão para você poder dar funcionalidade para aquilo, para aquela perfeito. ecolalia, tá? Essa é a forma adequada. Adequada de contextualizar a fala, né? Isso. Porque Ok, senão, ok. porque senão ele vai sempre repetir sem contexto nenhum para aquilo. Então, por exemplo, brincou, falou ali, se eu não tenho a Peppa, vamos colocar a Peppa? Ou agora nós não estamos, a gente não está assistindo a Peppa, vamos brincar de carrinho, entendeu? Se você não É, tem ali para contextualizar, agora a gente não está assistindo a Peppa, vamos brincar com o carrinho, né? ótimo. Para sempre buscar a compreensão. Para que a fala dele fique cada vez mais funcional, né?
E Isso. podando essas estereotipias na ecolalia. Ótimo, boa ideia. Acontece Perfeito. muito até hoje com a Sofia. É? Como Muito. que ela... A Sofia, ela vê, está no TikTok. Então tem aqueles vídeos curtinhos de 15 segundos, assim, que ela gosta, aí ela passa repetindo e ri, repetindo e ri, repetindo e ri. Aí agora ela falou, menina, para de chorar, vai comer pamonha. Eu disse, filha, você quer comer pamonha? Você come pamonha? Vamos comer pamonha? Aí ela pensou na pamonha. Aí ela parou de falar. Parou. Ah, meu Deus. Parou. Mas tá certo. Mas é interessante. Pode É ser uma forma interessante de essa questão conduzir mesmo. bem certo. Então, quer dizer que essa ecolalia tardia, que é essa estereotipia de autorregulação, ela vai perdurar de acordo com a idade do autista ou vai ter um momento que ela vai sair assim A do, gente vai do buscar a contexto? funcionalidade. Agora, a gente falar que ela vai persistir dessa forma ou que ela não vai ter mais, a gente não tem como falar justamente por aquela questão que eu te falei, que cada um é um ser individual. Então, É pode um ser que, ser, verdade. né, você pode conseguir, né, esse paciente X pode conseguir, mas aquele pode ser que não consiga, né? O importante é dar funcionalidade na Dá fala, né, da funcionalidade, criança. né? E é o que eu Perfeito. sempre falo. Então, assim, a gente tem que buscar a compreensão, não é simplesmente a fala. Não adianta simplesmente dizer uma palavra e acabou. Eu preciso de contexto, eu preciso de significado, eu preciso de compreensão, Perfeito. tá? Agora, eu acho que eu vou dar uma olhadinha nas perguntas, Letícia. Sim. Tem a Tatiane, ela está investigando um filho, 2 anos de idade, Ah, sugeriram para ela buscar terapia ABA, lá em cima, uma das primeiras perguntas. É a primeira pergunta. espera Ela só um pediu para você pouquinho. falar sobre a terapia ABA, e depois ela pediu também para você falar sobre a idade que a criança começa a falar, para os pais ficarem atentos nesses marcos de desenvolvimento. Vamos ver aqui. Ó, vou seguir agora aqui mais ou menos para a gente ir respondendo conforme vai aparecendo cada comentário, tá? Perfeito. Oi, Kátia, boa tarde, que bom que você está aí. Qual a idade da criança? 2 anos. Meu filho está Vou em tentar achar. investigação, mas não tem a idade. Meu filho Esse está em aí. investigação. É, mas não tem a Ah, idade. ela falou lá embaixo. Ela Ah, falou lá embaixo, em outro comentário. ela falou que tem Sim. quantos anos? Dois? 2. Dois? Ela precisa buscar, na verdade, o 2 para método 3 anos. Denver, né? O Denver é o mais adequado para a idade até os 3 anos, tá? Ah, é? Denver. Até os Denver, 3 anos, é? Denver. Deixa eu Denver. marcar aqui, ó. Ó, Denver. Método Denver. Isso, tá? Então, assim, que vai utilizar uma forma mais naturalística. Você pode estar sentando de frente pro paciente ou para o seu filho, né, para estar trabalhando a estimulação da fala através da parte lúdica. Então, através de jogos, através de brincadeiras, através de imitação, né, e sempre ensinar, não que o ABA não seja inadequado, mas é que o ABA é para ensinar as habilidades, né? Então, você vai ensinar as habilidades, Hum, ensinar o mando, você vai ensinar o ecoico, você vai ensinar o tato. Então, tipo, hoje nós vamos trabalhar, vou ensinar ele a pegar alguma coisa. Então, por exemplo, pega água, aí eu ponho a água disponível ali de uma forma, e vou ensinar ele até aquela água e pegar água, tá? Só um exemplo, assim, entendi. né? Mas o Denver é o adequado para a gente fazer uma estimulação naturalística, a gente senta no chão junto, é, pode estar Bem mais brincando. orgânico, né? Isso, aí você vai estar fazendo a estimulação através dos jogos e brincadeiras de acordo com os gostos, né, do seu filho, na verdade, Da né? criança. Porque cada um gosta de uma coisa. Então, por exemplo, ele gosta muito de brincar com carrinho. Vamos pegar
Pegar o aquilo que ele carrinho. gosta e vamos transformar isso em vários momentos diferentes, dá para você transformar, tá? Ah, meu filho, ele pega o carrinho, ele fica empilhando um em cima do outro. Você vai imitar o comportamento dele? Não, porque colocar em cima do outro não é um comportamento de brincar com o carrinho. Então, o que que você vai fazer? Ele fez isso, você não imita, mas se ele pegou e ele fez o carrinho andar, você vai lá e faz o carrinho andar também, né? Ele quer montar, vamos pegar um Lego e montar do lado do carrinho, fazer tipo uma garagem para ele colocar o carrinho dentro. Eu estou usando o Ah, carrinho, né? vai criando vínculo com a criança, né? E utilizando aquilo que é alvo, aquilo que ele gosta. E também Que é sempre foco dele. tentando, a gente tem sempre que tentar inserir algo diferente, tá? Então, por exemplo, ele gosta muito de brincar de carrinho, mas a partir do momento que eu peguei um Lego e fiz uma garagem, eu já estou inserindo o Lego. Um Ele outro não ligou. elemento. Só que ele não ligou pro Lego, ele só quer o carrinho. Mas eu já estou inserindo algo diferente, né? Mas para isso tem toda uma forma que, na verdade, o aba é bem complicado para se falar assim. Você tem que ter uma live para falar só de aba, porque é muita Só coisa. de aba, verdade. É É muita muito coisa. território, né? Então tem várias coisas para serem faladas, tá bom? A mesma pessoa fez outra pergunta lá embaixo, Tatiana Oliveira Lourenço. Vamos Meu filho descer tem aqui. 2 anos e meio, tem dificuldade na fala, mas ele sabe se comunicar. Espera só. Agora que começou a desenvolver melhor. Vamos ver aqui se eu consigo acompanhar as perguntas. Tatiana Oliveira Lourenço. Ó, a Tatiane. Meu filho tem 2 anos e meio, tem dificuldade na fala, É, tá, mas ele sabe se comunicar. Agora que começou, se desenvolveu melhor, além de comportamento duvidoso para o autismo. Essa daqui é a mesma pessoa que nós respondemos agora, né? isso, Tá, isso, a mesma pessoa. ela só fez um comentário, né? É. Vamos ver aqui. Oi, Denise, oi, Tia Franca. Boa tarde, Sandra. Vamos ver aqui. É verdade, Denise. Vó sofre muito, né? Quer ajudar de todo custo e A buscar avó todas as sofre. formas, né? Vó é vó, né? Sofre com, sofre com o Vó, filho, com a vó filha e é com o mãe em neto. dobro, né? Sofre 2 vezes. Ai, meu Deus. Oi, Lígia. Obrigada, Sandra. Obrigada de coração. Aí tá a Tatiane, que já respondemos, né? Ela falou que está Uhum. em análise, é isso? Tem dificuldade, agora começou a desenvolver Isso, está melhor, mas analisando, está investigando. um comportamento duvidoso para autismo, porque, na verdade, o diagnóstico, a gente tem alguns passos para seguir e nem sempre a gente fecha o diagnóstico, né? Então, por exemplo, faz a entrevista com a família, utiliza uma escala para avaliação, utiliza a sondagem através de vídeos e através de fotos, né? Então, tem uma série de coisas que vai ser verificado que, às vezes, na hora que fez a avaliação, você não conseguiu, o médico não conseguiu detectar, né? Relatório escolar, relatório dos profissionais que atendem, né? Então, por isso que eu falei, encontrou um problema, Isso. encontrou uma dificuldade, busque o profissional direcionado para aquela dificuldade e ele, com os próprios relatórios, também vai auxiliar esse médico conduzindo no diagnóstico, tá bom? Carla, eu consegui fechar o diagnóstico da Sofia com relatório da escola, com filmagem que eu fiz da Sofia. Só assim que a gente conseguiu fechar o Isso. diagnóstico, porque até então era só atraso na fala. E no mais, aquele comportamento que a gente poderia ir trabalhando e achando que era só por conta da fala, mas graças aos relatórios. Então, é um caminho, Sim, e auxilia muito, né? Porque às vezes a visão de um com profissional ou do certeza. outro te abre caminhos, né? Uma visão que Exato. muitas vezes você não tem, só num atendimento, porque normalmente num neurologista ele vai, aquele atendimento acabou. No profissional ele vai É, semanalmente,
escola ele vai diariamente e vai ter todo, né, um auxílio através desse relatório, tá? Oi, Luciana. Oi, Heloísa. Oi, Cristina, por nada. Adriana, será que abriu? Falou que não abriu o dela. Não abri o link do e-book. Duas pessoas falaram. É, tomara que tenha aberto. Tânia, oi, Tânia. Obrigada, Cris. O que que não abriu? Eles estão querendo dizer que não abriu o e-book? Será que foi isso? Pessoal, se alguém não conseguiu abrir o e-book, me manda uma mensagem, tá? No privado, que eu encaminho o link novamente, tá bom? Tenta colocar de novo depois. Vou tentar pôr de novo, mas se por acaso alguém não conseguir, pode falar comigo no privado e a gente manda de novo. Poderia falar sobre a idade que a criança começa a falar, as fases para os pais ficarem atentos. Oi, Denise. Oi, Joyce. Tem um pessoal falando que travou a imagem. Será que estão conseguindo visualizar ainda? Não, No meu não, computador está travado. foi lá atrás. Agora já consigo te enxergar. Então, entendi. Então, só um pouquinho, vamos lá. Oi, Matheus. Oi, Anadir. Sou mãe de gêmeas com autismo. Eu fui diagnosticada com dispraxia. Isso é comum na pessoa com autismo? Sim, é comum. Pode prejudicar na comunicação do autista pelo fato de outras pessoas repararem nas dificuldades que isso ocasiona e muitas vezes ficarem rindo. É. Ficarem rindo é uma falta de empatia, né? Porque nós nunca sabemos a dificuldade do outro para a gente rir de alguém, né? Então, Complicado. então é bem complicado quando se fala em rir de alguém, né? Mas no caso das suas dificuldades, você vai precisar das terapias direcionadas, né? Para fazer os exercícios adequados. Uma avaliação bem detalhada. Oi, Maria Carla. Meu filho tem 6 anos, nomeia tudo. Como estimular a conversação? Sim, se ele já nomeia e é com o significado que ele nomeia mesmo, né? Porque às vezes acontece da criança estar nomeando algo, mas ela não apontou para aquilo ou aquilo não está próximo a ela. Então tem gente que confunde muito, né? Nomear é quando você tem um objeto ou a situação e você nomeia, né? Então tem que ver se isso tem um contexto. Se tem, é sempre através de brincadeiras, de atividades no dia a dia. A própria música auxilia muito, você pode cantar junto, né? Tudo isso vai chegar num passo onde ela vai chegar na conversação. Por exemplo, tem autista que tem uma fala robótica. Se você utilizar uma música com ele, ele vai falar menos robotizado, né? Então tem autista que fala, por exemplo, oi, tudo bem, né? Tem muitos que falam assim. Se você falar, e se você for, né, falar, vamos dizer, cantando, a hora que você está cantando, ele não faz isso. Muitos não fazem isso. Não repete essa forma robotizada, né? Então é uma forma legal de se trabalhar. Então, com a música, com uma atividade que seu filho gosta, ele gosta de brincar de bola, joga para mim, agora joga para o papai, né? Então, assim, chuta para ele, né? Se for um menino, por exemplo, né? Se for bonecas, se for uma menina, vai pegar as duas bonecas e vai fazer as duas conversando. Pega fantoches, que pode ser para menino e menina. Oi, tudo bem? Ah, eu tô bem, e você? O que nós vamos brincar agora? E assim vai. Então, já vai conseguir estimular a conversação.
né? E eu sou a doutora Carla, a Brinquedo. minha filha tinha um hiper. Eu gosto de brincar. É, brinquedo é tudo de bom. A Sofia, na época que estava desenvolvendo a conversação, ela tinha um hiperfoco na patrulha canina. Aham. Aí eu pegava os cachorrinhos e fazia eles conversarem um com o outro. Ela adorava. Então, olha que Aí legal. ela foi Pode começando a usar, querer por exemplo, conversar. pode usar personagens, como você fez, por exemplo, né? Tem o Batman, tem o Super-Homem, né? Pode pegar os dois e fazer conversação. Então, é muito legal, né? Até É, a própria alimentação é interessante. Então, tipo, olha, agora é hora de comer, vamos lá comer e tal. Vai lá, e aí eles ficam, né? E dá comida, aquela comida que ele não dá come, você pode pegar e dar para ele. Fala assim, olha, o seu Batman comeu tudo esse morango. É, o E ele não cachorrinho tá come, comendo, come, senão vai comer toda a né? comida. Assim, É então, brincadeira, usar de todas as formas ainda. verdade. É de tudo um pouco. Vamos ver aqui, vamos ver se tem mais. Preto? Voltou? Aqui eu tô te vendo. Ah, porque ficou tudo preto aqui. Aí eu tive que clicar para Não, voltar, fiquei com medo de ter saído tudo. não, tá aqui. Deve Aí eu ter ficado no descanso de tela. falei, pronto, agora lascou tudo. Ai, estamos aqui, estamos ao vivo. Eu falei, pronto, ficou preto, perdemos tudo. Já pensou? Então, assim, ó, quando se fala em desenvolvimento de fala, né, de 1 a 2 anos, por exemplo, eles utilizam palavras simples, eles não vão conseguir falar frases, mas eles falam palavras simples. Então, você vai ficar em alerta, por exemplo, se ele não interage com outras crianças, se ele não produz alguma palavra, tipo bola, mesmo que ele fale boia, né, ou bola, né, mas ele tenta falar alguma coisa nesse sentido, assim, simples, né? Ou não faz pedido, né? Tipo, ele não pede nada. Criança com 2 anos, ela pede tudo, né? Mesmo que seja Pois de uma é. forma simplificada, mas ela pede água, ela pede para assistir alguma coisa, ela pede para brincar, ela chama a mamãe, ela chama o papai, né? Então, você já tem que ficar alerta se não acontece alguma dessas coisas, certo? Aí vamos dizer assim, deixa eu só tomar um pouquinho de água na boca, tá seca de falar. Eu imagino. Aí uma criança de 2, 3 anos, ela não faz nenhuma pergunta, você já vai ficar alerta, né? É, 2, 3 anos também. não faz pergunta nenhuma, né? Ela não forma uma frase simples, tipo, dá bola, Uma frase. né? Ó, uma frase simples, dá Não bola, fala bola. né? Aí você já Não, fala é. assim, tem alguma coisa, né, de errado, né? Com 3, 4 anos, ela não fala uma frase simples, né? Tipo, eu vou passear, né? Então, assim, são coisas que você já tem que ficar alerta, o nome das pessoas, ou chamar tio, chamar avó. Então, não aconteceu, algo está errado, né? Passou dos 3 anos, não tem uma fala inteligível, que a gente fala assim, que como seria uma fala inteligível? Seria eu chegar na sua casa e aí eu vou conversar com você, seu filho vem falar comigo e eu entendo o que ele fala, mesmo que ele troque uma letra ou outra, eu entendo o que ele fala. Mas se ele falar de uma forma que eu não compreendo, é uma forma ininteligível. Eu não consigo compreender o que ele está dizendo. Então, se isso acontece, algo está errado, tá? Então, com 4, 5 anos ele fala do jeitinho dele. Aí, às vezes, só a mãe entende, mas os Isso. outros não entendem. Porque a gente, mãe, acaba criando essa coisa que a gente entende tudo, a gente entende até um olhar, né? A gente entende até um olhar, então às vezes não precisa nem falar. Mas quando ele Então tá falar, bom, eu né? Se eu estou preciso que entendendo, todos. tá ótimo. Isso, quando ele falar, eu preciso que todos eles entendam.
todos os que estão à volta entendam, não só a mãe, Isso, né? isso. Tá? Vamos ver aqui mais perguntas, se surgiu algo mais. A Luísa falou que ela conseguiu abrir o link do e-book no notebook. No celular Conseguiu? ela não conseguiu Ah, abrir. tá. Mas se No não conseguir, notebook ela conseguiu. até eu vou colocar de novo. Deixa eu pegar aqui o link. Eu vou colocar de novo, tá? Deixa eu pegar ele de novo aqui, Perfeito. para a gente ver. Eu vou colocar. Se surgir algum problema, gente, me procura no privado e eu vou mandar de novo o link, tá bom? Ou a gente combina Pelo ou a gente message, combina né? pelo WhatsApp ou pelo Messenger, tá bom? Mas não vai ficar sem. Vamos lá. Voltando às perguntas. Oi, Ronaldo. Adriana. Tomara que. Foi a Adriana que você disse que conseguiu? Ou foi a Heloísa? A Heloísa. A Heloísa Heloísa, então a conseguiu abrir no Adriana notebook. conseguiu. Se não conseguiu, me escreve, Adriana. A Tânia falou: quando a criança sai do grau infantil e vai para a fase seguinte, o comportamento muda. Às vezes muda, né? A Patrícia falou que está normal. Oi, Pati. Boa tarde. Meu filho tem atraso na fala, sai som, mas nunca falou nada. Porém, já falei a fono, porém já Já levei a levou. psiquiatria, duas neuropediatras e não fecharam o diagnóstico, porque ele não apresenta características do autismo. E pediram o exame Bera, mas sem sedação. Não consegui fazer, ele tem 4 anos. Então, o Bera é bem importante, porque a gente precisa saber se está preservada a audição, para saber se tem alguma relação com esse atraso, porque às vezes o atraso não tem a ver com o autismo, às vezes ele tem a ver com a audição, né? Muitas vezes uma criança não fala porque ela não está ouvindo, né? Então é importantíssimo o exame, né, para que a gente possa verificar se existe algum comprometimento ou não, para assim a gente dar continuidade. Talvez por isso ele não tenha fechado o diagnóstico, porque ainda não recebeu esse laudo, né, da audição para verificar se está ocorrendo algo, né? Mas, de qualquer forma, a estimulação com a fono é como eu disse anteriormente, é importante porque ela tem que avaliar e buscar formas de intervenção para que seja uma intervenção precoce, para não ficar passando o tempo e ele sem falar, tá? Ela não falou quantos anos? Falou. Tem 4 anos, ó, 4 anos, olha, 4, né? 4 anos. né? Já é para ficar atento, tá? Bastante, bastante Meu atento. pai Marquinhos compartilhando para nós, obrigada. Mas tem função sim. Ah, aqui a Maria Carla falou assim que tem função o que ele fala, sim, e adora carro, né? Então, tipo, pega os carros e começa a interagir com ele, porque se ele adora brincar de carro, Maria Carla, aproveita, né? O que ele gosta e interage com ele para iniciar conversações, né? Utiliza um personagem junto com o carro, descendo do carro, entrando no carro, né? Oi, tudo bem? Vamos lá, vamos passear, vamos, né? Vamos apostar uma corrida, né? A Ana entrou. Obrigada, Ana. A Mariana. Obrigada, Mariana. Um beijo na princesa.
Kel Santos, oi, o meu abriu no celular. Ah lá, tem algumas pessoas que estão conseguindo abrir o e-book, mas algumas não, né? Isso, depois manda no privado, Adriana, e aí eu mando para você, tá bom? Ela falou que não conseguiu. A Denise perguntou se nós vamos deixar a live gravada. Eu vou tentar, na verdade, porque eu nunca tinha feito, então eu acho que deve ser assim. Isso. Tomara que fique, né, Lê? É, tomara que fique. Eu acho que no final, quando encerrar, ela dá a opção de salvar. A gente consegue sim. Ótima live, obrigada, Pati, pelo carinho. A Lise entrou também, uma querida que também me acompanha, obrigada. Heloísa, parabéns. Pono, Carla, ótimas colocações. Muito obrigada, viu, Heloísa? Aí, conforme prometi para vocês também, vou passar o próximo e-book, vocês vão tentar abrir, tá? Também tem, só que antes disso, eu vou colocar para vocês um desafio. Desafio, ótimo. Um desafio. E como a gente fica muito em dúvida, né? Como trabalhar, o que que eu faço, o que que eu não faço, né? Então, eu vou lançar um desafio diário para vocês. Espera aí. Eu fui interrompida, quero ouvir novamente. Eu não sei o que que você perdeu. Mas tomara Deus que esteja gravado para você ouvir. É uma querida. Ó, vou colocar as 5 dicas para uma estimulação diária aí. Obrigada, Ianca. Ó, esse aqui é um desafio. Então, 5 dicas para estimulação diária. Então, você vai colocar um comando, uma imitação, estabelecer contato visual e deixar ele brincar observando cada detalhe da forma como brinca, tá? Vai dar carinho e participar de uma brincadeira. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Um comando. Hoje você vai pedir para ele tirar o prato da mesa e colocar na pia, por exemplo, se for um prato plástico, se for uma criança pequena, né? Então, todos os cuidados que vocês precisam aí, né? Ou, por exemplo, você vai pegar a escova de cabelo para mim. Tem alguém que possa conduzir para já auxiliar. Então, vai ser um comando diferente por dia. Vocês vão inserir no dia a dia deles, para eles aprenderem coisas novas, habilidades novas e coisas novas, tá bom? Imitação. Vai Perfeito. imitar um bicho, por exemplo. Hoje eu vou imitar um bicho. Hoje eu vou imitar o som de um carro. Então, por exemplo, ele não tem o som ainda, mas eu adoro brincar de carro. Então, né? Então, vamos ver lá se ele vai fazer também, tá? Carla, isso que você está falando aí é muito importante, porque às vezes a gente acomoda, fica na zona de conforto com o filho da gente, e a gente não se testa, não testa ele para outros avanços, né? Isso. Porque ele é capaz de identificar outros sons, outras palavras, outras funções para a palavra, mas a gente fica ali, não, tá bom. A gente tem que provocar mesmo no filho da gente, né? Que ele cresça. E às vezes ele vai resistir, mas a gente tem que saber contornar a situação e brincar para que ele se envolva. Verdade. Isso é importante. É por isso que é importante que cada dia vocês estabeleçam isso, principalmente agora na quarentena, né? Justo. Porque eles estão afastados às vezes da terapia ou às vezes afastados de uma pai, né? Então aí é importante que venha inserir algo diferente todos os dias para que ele venha evoluir, senão ele vai parar com as evoluções que ele estava tendo. O Pois Silvio é, imagina, essa criança. entrou. Então, a imitação, contato visual. Ah, mas ele não olha para mim. Ele não olha. Porque ele é autista, ele não olha para mim. Então, peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Ó, vou pegar um fone aqui só para ficar mais próximo a mim. Então, por exemplo, mas ele não olha para mim. Aí eu pego uma coisa assim que ele goste bastante. Oi, Su.
eu pego uma coisa que ele gosta muito, vamos fazer de conta que esse fone aqui, vamos fazer de conta que é um carrinho, tá? Então ele gosta muito do carrinho. Mas antes de eu tentar o carrinho, eu vou tentar aqui. Então, eu tô aqui de frente para ele e falo assim: olha para mim, porque muitas vezes o seu dedo, quando é direcionado para cá, ele vai tentar acompanhar, mesmo que ele não fixe, mas ele vai vir junto com o seu dedo para cá. Ó, olha para mim, né? E não olhou. Aí eu vou pegar um carrinho, que é o que você gosta muito. Aí o que que eu vou fazer? Olha, Luiz, o carrinho. Por quê? Porque eu quero que ele olhe o carrinho e eu tô aqui, ó. Tá? Então, estabelece contato visual. Então, ou você induzindo ou conseguindo mesmo. Olha para mim, né? Tá? Oi, Vânia. Observe ele brincando. Tem mães que às vezes vê e falam assim: meu filho gosta muito de carrinho, mas você nunca parou para observar o jeito que ele brinca com esse carrinho. Tá? Isso é uma análise comportamental, né? Então, ele está lá brincando com o carrinho. Sentou, está brincando com o carrinho? Como será que ele brinca? Ele põe um em cima do outro? Ele brinca assim? Ele emite algum som? Ele bate um carrinho com o outro? Tá? Então, observar como é o brincar dessa criança. Então, isso é extremamente importante. Tá? Então, todos os dias você vai observar isso e vai fazer essas coisas. E você vai sempre dar um reforço positivo. Então, por exemplo, ele gosta de abraço, ele gosta de beijo, né? Então, tipo, ele fez a brincadeira dele, aí você vem, dá um beijo, dá um abraço, fala, que legal, filho, né? Você que tá brincando com o carrinho, muito legal. E dá um carinho, tá? Então, assim, se você for olhar, é pouco tempo que você fica com a criança fazendo isso. Você não precisa de horas fazendo isso. É pouco tempo, tá? Então, você se dedicando esse pouco tempo a esses desafios que eu coloquei diariamente, vamos supor que no final de semana ele aprendeu uma das coisas, ó, você conseguiu alguma coisa. É verdade. Alguma coisa nova, tá? Então, assim, você toda semana fazendo isso, todos os dias fazendo isso, você vai estar estimulando e vai estar tentando introduzir algo diferente, tá? Muita gente fala assim, mas dá uma dica para mim também de outra coisa que eu posso fazer. Pega um espelho, coloca na frente o espelho. O espelho é ótimo. Ótimo. Então, coloca ali, Ótimo espelho. você vem junto com o seu filho e você faz uma imitação, você faz uma brincadeira com os órgãos fonoarticulatórios, ó que legal, né? Então, vamos fazer brincadeira com sons, mandar beijo, né? Então, tipo, olha, vamos mandar beijo, eu mando para você, você manda para mim. Mostra lá você e para mim, para ele aprender que aquele ali é ele, esse aqui é você, que é a mãe dele. Então, ó, vou mandar para você e você manda para mim. Né? Então, você está ensinando, né? Isso daí é bem interessante, tá? Outra coisa que a gente pode estar fazendo no dia a dia para estimulação. Eu estou falando de uma forma geral, que como eu disse também e sempre digo para todos, sem uma avaliação, eu não tenho como falar específico. Eu não posso falar, por exemplo, para trabalhar exercício X ou Y, sem eu ter avaliado a criança para saber qual é o comprometimento dela, tá? Carla, hoje Pode falar. a Sofia encontrou uma forma de desenvolver o diálogo, a conversa dela, com a câmera frontal. Ela, às vezes eu vou gravar, ela fala, não, mamãe, o espelho, o espelho. Ela quer que vire a câmera para ela se ver. Aí ela consegue gesticular, consegue falar, ela tem que se ver, senão não vai. E o contato visual é muito importante para a fala também, porque se ele não te olhar, como que você vai ensinar a falar alguma coisa se ele não olhar para a tua boca? Então a gente precisa estimular esse contato Precisa visual, falar. tá? E aqui, ó, vou colocar outra coisa para vocês aí, ó. Ó. Gestos com as mãos e contato visual são blocos de construção da linguagem. Então, a gente pode associar os gestos, tá? Então, tipo, dá para mim, né? Dá para mim.
tá? Olha, a água, pega a Associar água na gestos, né? planta, né? Então, associar. Então, eu coloquei aqui para vocês não perderem também, que é um precursor da fala, tá? Legal. Aqui, vamos lá, colocar mais um. Em cima da sua postagem, Carla, a Heloísa Pergunta, falou né? mais alguma coisa com você. Tá. Aí coloquei, ó, brincadeiras e interação social criam muitas oportunidades. Então, através dessas brincadeiras é que vocês vão estimular, como a Maria Carla perguntou aquela hora, a conversação, né, a fala. Então, para isso, a gente utiliza as brincadeiras, que é o que a criança gosta, né? Elas, sem elas perceberem, elas estão aprendendo e estão interagindo socialmente também. Vamos ver a pergunta da Heloísa. Gostaria de saber se uma mãe que não tem diagnóstico, mas que fala pouco e escreve muito, pode apresentar dificuldade em estimular as suas filhas com autismo. O que eu posso fazer para superar essas barreiras? Consigo desenvolver estratégias pedagógicas? Desenvolver estratégias pedagógicas é uma coisa meio complexa de dizer, né? Porque aí tem. Peraí. Consigo desenvolver estratégias pedagógicas, mas a minha comunicação oral é bastante limitada, principalmente após perder a minha mãe, que me ajudava muito nessa questão. Apesar de tudo, tenho me esforçado bastante, mesmo percebendo que eu poderia conversar mais com elas. Elas fazem fono desde 2 anos e com 12 anos ainda não são verbais. Luísa, então as suas filhas, elas têm o diagnóstico de autismo, é isso? Pode responder para mim? Tem. Eu posso responder por ela que eu a conheço. Tem, Ah, elas têm tá. Você as conhece. duas as gêmeas são autistas, São autistas, elas têm o Já, diagnóstico, certo? E elas têm um já atraso de tem. fala e elas já têm 12 anos, é isso? Isso. Tá. É como eu falei, você também não vai se culpar, né, achando que você não está estimulando da forma adequada, vamos dizer assim, né? E até mesmo porque se ela está fazendo fono há tanto tempo e as crianças não falam, é porque provavelmente elas se enquadram naquelas crianças que eu falei no início, né? Que é aquela porcentagem que muitas vezes permanecem não verbais, tá? Nem sempre elas vão falar. Tem autistas que não falam, né? Mas eles se comunicam. Então, a importância aí da comunicação. Elas se comunicam, Letícia? Se comunicam. Se Se comunicam, comunicam. fazem receita, brincam. Só é a fala mesmo. Então, elas se comunicam, elas estão indo na escola, então provavelmente desenvolverão estratégias, provavelmente deve ter uma tecnologia assistiva se for necessário, enfim, deve ter uma série de estratégias que a escola também deve utilizar com elas. Então, se elas não estão falando, é porque provavelmente elas se enquadram nas não verbais. Mas o importante é que elas estão se comunicando, que é super importante para o desenvolvimento, que é super importante para a nossa qualidade de vida, porque se a gente não se comunica, a gente não consegue se expressar, né? Então, não importa se é escrita, se é por gesto, é, se é por comunicação alternativa, Figura. tá? Então, se comunicou, ótimo, parabéns. A gente quer a qualidade de vida deles. Se eles não falam, mas eles estão na escola, elas estão evoluindo nas questões pedagógicas, por exemplo, ótimo. Né? Então, busca estratégias para escrita, busca estratégias para leitura, A mãe já né? faz tudo isso. Elas escrevem, cantam, são estimuladas, tem aula de canto com professor de música. A mãe é Uhum, bem dedicada. uhum. Alguém respondeu algo aqui? Ah, sim. Ela falou sim aqui, né? Sim, sim, é. Então, Luísa, mas você tenho certeza que você é uma mãe muito dedicada, está fazendo o possível, tanto que pelo seu próprio comentário a gente já percebe que é uma mãe super dedicada, né? Então, continue nesse caminho, continue estimulando, tá?
todos os aspectos possíveis. E sempre reforçando a comunicação. E não é porque ela não fala que você também, que a gente não vai falar com elas, porque elas não falam, por exemplo, a gente continua falando com elas, né? A comunicação continua, mesmo que a gente não seja de uma forma verbal da parte deles, certo? Perfeito. Vamos ver aqui. Agora, o nosso próximo e-book? Isso. Só vou pegar aqui o link. Outra coisa, gente, evita responder pelo filho. Tem gente que responde pelo filho, tá? Tem gente que, tipo, você vai lá e pergunta um negócio, ela responde pelo filho. Mas é que ele não sabe responder. Deixa ele tentar, né? Nem que seja apontando, mostrando algo, se expressando de alguma forma, né? Então, assim, deixa tentar responder, né? Porque tem gente que, tipo, mal acabou de falar um negócio, já vem pau, fala em seguida, né? Deixa tentar, deixa tentar. Já passei por isso. A gente é terrível, Carla. Porque assim, não faz por mal, mas é a ansiedade de querer ajudar, né? É, Então aí você é o pega e ato reflexo. pode falar, como que Verdade. se você quiser falar sobre essa experiência, pode falar. Sabia que ela queria falar, que ela entendia a pergunta, mas ela não conseguia responder. Geralmente as perguntas são: qual o seu nome? Quantos anos você tem? Do que você quer brincar? Mas ela comunicava. Ela ia até lá onde o brinquedo que ela queria, ela pegava, apontava na blusa dela, mostrava que tinha um personagem que ela gostava, mas ela não respondia a pergunta. Mas aí eu ia lá e queria dizer. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Eu não consigo ouvir a Carla mais. Não te escuto, Carla. Ela mandou o segundo e-book para a gente. Sim, vai, vai escrevendo, Carla. Então, era já o finalzinho da nossa live. A Carla falou bastante coisa para a gente sobre a fala, linguagem, comunicação. Eu acho que agora ela vai se despedir da gente, vai escrever alguma coisa aí. Ela mandou os dois e-books, os links estão nos comentários. Isso, agora ela mandou o último sobre a intervenção fonoaudióloga agora na pandemia, na quarentena. Acho que ela vai tentar colocar o fone de ouvido.
Vou sugerir para ela sair e voltar. Para ver o que, é que ela. Realmente a Carla é impecável. A Pai Matinhos.